A paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao segundo dia da campanha Orações de Jesus. E no primeiro dia meditamos na palavra do livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Mateus, capítulo de 11, versículo 25 a 26. Depois do capítulo 14, versículo 23. Depois capítulo 15, versículo 36. Depois capítulo 19, versículo 13. Depois capítulo 26, versículos 26 a 27. Depois versículo 36 a 45. E encerramos no livro capítulo 27, versículo 46. E a palavra diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? E hoje iremos meditar no livro de Marcos, Lucas. Vamos ouvir o que Deus tem a nos ensinar, a nos corrigir, a nos capacitar, a nos ensinar. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, a palavra diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esse versículo aqui mostra que Jesus nos mostra a necessidade de oração na vida, na nossa vida. Não há missão sem oração. Aqui deixa claro que temos a necessidade, sim, de, quando acordar, a gente orar, agradecer e nos proteger até o nosso local de destino. Pode ser esse local sendo o trabalho, a escola, a faculdade, ao médico, a uma ação trabalhista, uma ação judicial. Não importa o destino final, o importante é que seja feita a oração para te blindar espiritualmente, assim dizendo. Marcos 6, versículo 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Esse trecho é importante porque aqui fala sobre o poder que Jesus tem em nossas vidas, que nós somos sim dependentes da sua bondade, da sua proteção, do nosso sustento, e que também devemos sim buscar Jesus não por interesse próprio, não para suprir uma necessidade humana no que diz respeito à vaidade, mas sim nós devemos sim pedir Jesus para multiplicar o nosso pão do dia a dia, para multiplicar o nosso alimento sim do dia a dia, para suprir sim as nossas necessidades, sim, suprir as nossas necessidades, para que sempre que a gente for seguir ao caminho, a um desafio, a uma batalha, que Ele esteja sempre presente com a gente, para que a gente não possa perecer no mundo, nas armadilhas do inimigo. Assim dizendo, né? Quando neste exato momento esse versículo, Jesus ele tem autonomia, ele tem autoridade dada pelo Pai para que a gente não pereça, tanto na fé, como na saúde, como nas finanças, como no alimento, como na família, como nas rotinas diárias. Complementando, então, esse versículo 41, os verbos tomando, erguendo, abençoou e partindo
estão todos no aoristo grego, significando ação imediata, mas o verbo deu está no tempo imperfeito, mostrando como um contraste que ele continuou dando aos discípulos. Foi neste ponto que o milagre da multiplicação aconteceu, e assim acontecerá na sua vida. Continuando em Marcos 6, versículo 46, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Em nossas vidas, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, requer um equilíbrio entre tempo ministrando ao povo, a sua vida, a nossa vida e com a nossa comunidade, e o tempo a sós com Deus, em oração e reflexão. O ativismo não pode tomar conta da vida. Eu chamo a atenção aqui para um dos grandes vilões do nosso tempo, que é o tempo desta década, né? Podemos dizer assim, que estamos vivendo. O tempo ele tem sido o nosso inimigo. A gente está focando tantos problemas, tantos nas questões de vida, de vaidade, de egoísmo, de finanças, da saúde, da família, do amor. A gente coloca um peso muito grande, mas esquece o principal, que é a oração. Jesus, ele tinha uma disciplina com relação ao Pai, podemos dizer uma disciplina, porque naquele momento, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Fica muito claro na nossa vida espiritual que a nossa vida requer um equilíbrio entre o tempo, entre o tempo com a nossa sociedade, com a nossa comunidade e o tempo a sós com Deus, em oração e reflexão. E a oração ela não pode ser uma coisa preparada, gabaritada. E o ativismo não pode tomar conta da nossa vida, jamais. A gente pode permitir que a nossa vida, a correria do dia a dia, ela roube a nossa intimidade com Deus. Em Marcos, dando continuidade, capítulo 14, versículos de 32 a 39, a palavra diz: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não puseste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Eu chamo a atenção aqui para Pai, né, desse versículo: Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui está a essência de toda oração. Jesus orava sempre, especialmente quando estava tomado de pavor e de angústia. Assim, nós enfrentamos momentos de agonia e de relutância. O cálice se refere ao sofrimento iminente. Uau! Sofrimento
iminente. Lendo em Marcos 15, versículo 34, à hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O uso dos Salmos 22 neste relato mostra a influência do Antigo Testamento nas palavras de Jesus. Nenhum amigo ou discípulo está no pé da cruz em Marcos. Os discípulos estão ausentes porque haviam foragidos. Agora, parece que até Deus o abandonou. Jesus enfrentou o pior sofrimento humano, o abandono na hora da morte. Ele morreu sozinho, incompreendido, abandonado por todos. Um rei sem um reino e sem nenhum súdito. Ele morreu sozinho, incompreendido, abandonado por todos. Um rei sem reino e sem súdito. Há momentos de sofrimento na missão em que nós sentimos completamente solitários. Devemos colocar os olhos no crucificado e tudo nos parecerá pouco. Somos marcados com o selo da cruz. Agora iremos meditar em Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Entendendo um pouco desse versículo? Juntamente com o povo, Jesus se humilha e se submete ao batismo de João. Quem se enganja na missão de Deus sempre se submete em humildade ao Deus da missão e às estruturas enviadoras e receptoras. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz no céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. No momento do batismo de Jesus, vemos uma clara presença da Trindade. Deus Pai fala ao Filho, é batizado, e o Espírito desce. A missão que segue será do Deus Trino missionário. O papel de João e do batismo são de preparação para a missão de Jesus. O batismo não é ordenação, é a nossa comissão para a missão. Uau! O Pai diz: Tu és meu filho querido e amado. E naquele momento, Jesus estava orando e o céu se abriu. E mais uma vez fica claro que a nossa oração, ela é poderosa diante ao olhar humano. Em Lucas 5, versículo 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele, porém, se retirava para lugares solidários e orava. Jesus expressa a importância da oração em nossas vidas, que naquele momento que ele se isolava para orar, é o que nós temos que fazer naquele momento, principalmente de nossas aflições, de nossa dor, da nossa agonia, do nosso desespero, ir para um lugar secreto e orar profundamente. E encerro com o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Em um mundo onde todos estão constantemente ocupados, a reclusão periódica para a oração é essencial
para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para as suas finanças e para o seu coração, para a sua saúde e para o amor, para todas as pessoas que seguem um Deus vivo, digno, justo e fiel. E eu encerro este momento brilhante, um momento glorificado, um momento de honra que seja dada a Ele. Quando na Bíblia diz que Jesus passou a noite orando, o começo da oposição e o problema da escolha de homem certo para os seus íntimos colaboradores exigia aconselhamento prolongado com o Pai. Se você tem alguma dúvida, se você tem algo a ser dividido para ser compreendido, para ser instruído, ajoelhe-se, como Jesus fez, em um local secreto e ore, pedindo ajuda ao Pai. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui encerrando o segundo dia da campanha Orações de Jesus. E hoje aprendemos, Pai, que diante de todas as dificuldades, que diante de todas as circunstâncias, adversidades que o mundo impõe em nossas vidas, o melhor jeito, o melhor acesso, o melhor estreitamento de relacionamento, meu Pai, é a oração. E eu agora celebro esse encerramento desta campanha, desse segundo dia, agradecendo, meu Pai, por todas as vidas que seguem a sua obra, aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, que estão ouvindo a nossa rádio web, que assistindo o nosso canal no YouTube, que estão seguindo numa ferramenta chamada G+. Que essas pessoas se rendam a Ti, meu Pai. Que elas se rendam ao Seu amor, à Sua compaixão. E eu creio que diante de todas as adversidades que o inimigo põe em nossas vidas, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, meu Pai, amém e amém, graças a Deus. Lembre-se que diante de todas as batalhas, que diante de todas as guerras, diante as brigas na sua família, essa doença que não desagarra do seu corpo, que te tira, lhe rouba o seu sono, que já prejudicou o relacionamento com a sua família, no seu trabalho, as finanças estão à ruína. Existe um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Curve sua cabeça, dobre o joelho no chão. Tenha uma intimidade com o Senhor. Eu tenho certeza que neste exato momento Ele está ali te aguardando. E lhe dará a solução exata para a sua vida. Amém.